fariseu. Amém, irmãos? Ele era um doutor, já nome, todo mundo respeitava. E a Bíblia fala que ele foi ter com Jesus à noite, escondido, para que os outros coleguinhas dele não vissem ele indo falar com Jesus. Porque Jesus, ele era um filho de carpinteiro, se intitulando Salvador, o Messias. A Bíblia toda fala de um Messias, de um Salvador, que viria ao mundo para salvar os judeus. E eles esperavam esse Messias. E Jesus falou simplesmente que ele era o Messias. Os doutores da lei daquela época ficaram injuriados. Que conversa, a gente conhece José, a gente conhece Maria, a gente conhece a família. Tem nada a ver, esse menino é doido. Só que Jesus, ele fazia algumas coisas que estava escrito nas profecias, que o Messias faria. Uma das coisas que o Messias faria era o quê? Curar cego de nascença. Ninguém nunca tinha feito isso. Jesus fez. Algumas coisas que Jesus fez incomodavam Nicodemos, porque Nicodemos percebia que ele cumpria as Escrituras, porque ele era um doutor da lei, então ele sabia que tinha alguma coisa muito estranha naquilo. E ele foi ter com Jesus à noite, escondido, para que os coleguinhas dele não ficassem julgando ele. E aí, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi. Rabi é uma expressão que significa mestre. Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A primeira coisa que Jesus falou para Nicodemos foi que ele precisava nascer de novo. Olha para o seu irmão do lado. Você nasceu de novo? Palavra de evangelismo. Nós usamos muito essa referência, essa passagem, para falar com pessoas que não conhecem a Deus. Mas todo mundo que estuda a Bíblia sabe que a gente tem que usar o versículo de acordo com o contexto. Jesus não usou essa referência, essa palavra, para uma pessoa que não conhecia Deus. Ele não estava falando com um leigo, com uma pessoa que não conhecia a palavra, com uma pessoa que não identificava Deus quando via, com uma pessoa que não percebia os sinais. Ele estava falando com um doutor da lei. Muito mais que qualquer um aqui dentro. Ninguém aqui chega nem no dedinho do pé de Nicodemos. E Jesus virou para ele e falou assim, você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem conversa. O que eu quero dizer, irmãos? Às vezes a gente lê a palavra, né? Nós temos a leitura diária. A gente tem essa leitura diária tem quantos anos, pastor Paulo? Que nós estamos aqui tem 15 anos. Ela já existia antes de nós virmos para cá. Assim, no caso, nós que lemos muito, às vezes deixamos de permitir que Deus fale conosco. Ontem na Nação Jovem, na Luz Jovem, Lucas estava falando sobre isso, que às vezes a gente é muito religioso, né? E fala, Deus, obrigado pelo meu dia, obrigado pelas coisas que fez por mim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ou dorme, ou vai fazer outra coisa. Ou levanta, né? Ou na hora que acorda e vai cuidar. E você não ouve Deus. Você não tem tempo de ouvir, de ruminar, um tempo de qualidade. Deus fala muito comigo, lavando vasilha, dirigindo. Por quê? Porque está calado, não tem para onde ir. Está ali preso, quieto, obrigatoriamente parado,
tendo que fazer uma coisa repetidamente e não tem para onde ir. Aí Deus fala com você, porque te prendeu, te segurou. E aí a sua mente fica vazia, porque você é obrigado a ter uma atividade física ali, e a sua mente necessariamente não precisa estar presa naquilo, aí você consegue ouvir Deus. Que coisa feia. É o tempo que você tem com Deus. Temos que reservar um tempo de qualidade com o Senhor. Quando você lê a palavra, quando você ora, para ouvir o que Deus tem para dizer para você. Amém? Amém, amém, irmãos? Então, voltando aqui. Jesus, ele estava falando com um doutor. Amém? Essa palavra é para pessoas que conhecem a palavra. Que conhecem, que têm lido a palavra muitas vezes. Jesus, ele diz para você hoje isso. Olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mesmo que você saiba que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mesmo que você tenha escolhido Jesus há muito tempo, ele diz, nasça de novo, porque Nicodemos não estava no mundo, não era uma pessoa pervertida e tinha escolhido a Deus há muito tempo. E se nós verificarmos os fariseus, eles eram muito mais zelosos com a vida deles do que nós somos. Muito mais. Mas Jesus, ele está falando de, coloca a mão no seu coração, de dentro. Ele está falando de dentro, de coração. Sabe aquele negócio de confessar Jesus com os lábios, mas o seu coração está longe dele? É isso que Jesus está falando. E continua. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? 5. Jesus respondeu, na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhas de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, meus queridos, aqui Jesus está dizendo que uma pessoa, quando ela nasce a primeira vez, ela nasce fisicamente. Aqui na Luz para os Povos, nós ensinamos que o homem, ele é um ser triuno. Espírito, alma e corpo. Que quando nós nascemos, nós aprendemos a viver. Viver pelas nossas necessidades físicas. E que, desde que a gente nasce, a gente aprende um idioma, né? A gente aprende a falar, a gente entende as palavras, né? Aí a Isabela foi para a escola, ouviu um palavrão, chegou em casa, mãe, o que é isso? Aí eu, eita, onde você ouviu isso? Eu ouvi na escola. Não pode falar isso, é um palavrão. O que é um palavrão? E por que não pode falar isso? O que significa? Que constrangedor, né, irmãos? Mas ela não sabe. Isso é uma coisa socialmente construída. Existem palavras que, se você falar socialmente, você é mal visto. Mas nós aprendemos o idioma e a viver de acordo com a nossa sociedade. A Isabela odeia vestir roupa. Odeia. Eu chamo ela de índio. Não gosta de sapato. Ela já apanhou porque mentiu que tinha trazido o sapato e quando eu desci ela do carro, ela estava descalça. Eu falei, procura o sapato. Ela ficou procurando de mentira, fingindo que tinha trazido. E falou, esqueci. Ela era menor. Eu falei, eu vou te bater, porque você mentiu para mim. Ela, não, eu esqueci o sapato, agora eu vou ter que ficar descalço. Ela não gosta de sapato. E aí, socialmente falando, a gente precisa vestir roupas para determinados lugares. A gente precisa ir ao banheiro para fazer certas coisas, né, irmãos?
Tem comida que você come em certos lugares e tem comida que você não come. Como você senta à mesa, como você vai comer. Se você não vai enfiar a cara dentro de uma panela, comer lambendo o prato em cima da mesa, comer com as mãos em determinados lugares, né? Tem o que pode ser feito publicamente. Uma vez eu levei a Isabela no médico, ela soltou um pum bem grandão e ficou assim. E aí estava eu, a Samara e a Isabela. E aí a doutora parou de falar, ficou um tempinho e continuou falando. E ela bem... né? Normal. Aí depois eu falei, Bela, por que você fez isso? Ela, o que tem? Estava doendo minha barriga. Eu aprendo com tudo, irmãos. Por quê? Porque existe o privado e o público. Aquilo que você faz em privado, que não tem problema, que é natural, mas não se faz publicamente. Amém? Socialmente falando, no mundo, nós aprendemos todas essas coisas. Nós aprendemos que existe hora de lazer e hora de trabalhar. Isso só na sociedade, para viver como pessoas, né? Em relacionamentos, existe o sexo, existe a amizade, a família, a religião. Nós aprendemos quando nascemos da carne para a carne, como viver sexualmente na sociedade, como viver como amigo, como família e religiosamente. Nós aprendemos tudo isso. Geralmente, quando a pessoa é sua amiga, você não faz sexo com ela. Geralmente, quando é um parente, você não faz sexo com ele. Eu estou dizendo geralmente, né? Mas acontece. Mas se acontece, as pessoas fazem o quê? Né? Isso eu estou falando mundo, não estou dizendo igreja. Mundo. Dependendo da sociedade que vive, não tem problema. Mas dependendo da sociedade que vive, tem problema. E também aprendemos a viver em relacionamentos dentro da igreja. Isso tudo, irmãos, nós aprendemos quando nascemos. Tudo nós aprendemos quando nascemos. E Jesus vira para Nicodemos e fala, tudo o que você aprendeu como fariseu, porque é normal na sociedade israelita, uma criança de 3 anos ser treinada na palavra através da mãe. Quando chega aos 12 anos, ir para o templo, fazer todo o ritual para se tornar um judeu, e depois, mais velho, entrar para o farisaísmo e participar de todas as organizações que os homens podem fazer. Mas Jesus disse, isso não é suficiente. Você vive da carne para a carne. Importa-te que nasça de novo. Nós aprendemos, quando nascemos, dos nossos pais, a sermos pessoas boas, de caráter. Apanhamos por isso. A não bater no coleguinha, a dividir a comida, né? A falar a verdade, não roubar, não meter a mão na cara de ninguém. Dá vontade, mas menino faz essas coisas. Criança faz. Achou ruim? Pá, até do pai, da mãe, de quem for. Ele fala, não pode fazer isso. Por que não? Estou com raiva? Não pode. Nós aprendemos da carne para a carne como nos comportar. E Jesus diz, não é suficiente. Não é disso que eu estou falando. Eu não quero que você viva da carne para a carne, mas que você nasça da água e do Espírito. Isso é regeneração. Amém? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está recebendo Ele no seu espírito, no seu coração. Lá no Éden, irmãos, lá no Éden, em Gênesis 2:17, está assim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quem está falando isso é um Deus Espírito, amém? A Bíblia fala que Deus é, e Ele estava falando com um ser espiritual naquele momento, porque quando Ele fez Adão espiritual, porque Ele fez Adão a imagem e semelhança dele, amém? E o que aconteceu? Adão
juntamente com Eva, comeram do fruto, desobedeceram. Naquele momento ele morreu espiritualmente. Ele perdeu a capacidade espiritual e passou a viver pela carne. Quando ele passou a viver pela carne, que ele caiu em si, ele olhou para Eva, ele viu que ela estava nua. E ele olhou para si e viu que estava nu. E aí ele arrumou rapidamente roupas para cobrir o corpo, porque ele não percebia o corpo até aquele dia. E daí para frente, toda a humanidade ficou escrava do nascimento pela carne. Independente de tudo que fizesse, ela era incapaz de se achegar a Deus. Não tinha como fazer isso, irmãos. Era impossível, impossível. E aí a Bíblia fala que apesar da queda do primeiro Adão, veio o segundo Adão. Coloca aí para mim Romanos 5, versículo 17. Apagou, foi? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Essa vida é vida espiritual com Deus. Amém, irmãos? Essa vida é um relacionamento com o Senhor. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele diz, se você vir a mim, passar por mim, você chegará a Deus. Eu sou a vida. E não há outro caminho longe de mim. Então, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador no seu coração, Ele restaura o seu lado espiritual. Amém? Só que existe o caminho que você precisa seguir. O caminho que você precisa andar da regeneração. Amém? A gente acha que ter Jesus no coração é suficiente, irmãos. Nós precisamos passar por um caminho de regeneração. Precisamos escolher Jesus o tempo todo. Mudar os nossos caminhos, mudar as nossas escolhas, os nossos relacionamentos. Uma marca da nova conversão é que nós não temos comunhão com o pecado. Nós não aceitamos o pecado em nós, apesar dele estar lá. Nós percebemos, Paulo diz, o pecado que está nos meus membros, estão todos os dias me afligindo. Mas ele diz que luta contra a carne o tempo todo. Amém, irmãos? O novo convertido, o salvo, a pessoa que nasceu no Espírito, ela não concorda com a vida terrena. Ela não aceita que a carne domine sobre o Espírito. Ela luta constantemente para que ela se relacione com Deus. Uma coisa que o pastor Paulo fala que eu gosto é que se eu pequei aqui, eu me converti em 97. Os pecados que eu cometi, eu me converti em janeiro, que eu cometi em dezembro de 96, estão quantos anos longe de mim? É a força que ele tem sobre a minha carne. Quanto mais longe eles ficam, menos forte eles estão. Você só precisa parar de praticar. O pecado ele tem força quando você alimenta ele. A Bíblia fala que a serpente se alimentará do pó da terra. O seu corpo, a carne, é feito do quê? Feito do quê, irmãos? Quando ela deseja algo, você alimenta ela? A gente não pode alimentar. Ontem, Lucas falou do jejum. Para que serve o jejum? Para te deixar mais forte do que o pastor Paulo. Mais espiritual.
para te deixar melhor do que o Hernandes Dias Lopes, para pregar a palavra. Não, irmãos, o jejum serve para dominar a sua carne, para você enfraquecer ela. Quando você não alimenta a carne, ela perde força sobre você. Não se engane. Aí a pessoa fala, não, eu tenho Jesus no meu coração. Eu posso ir tranquilo com a minha namorada sozinho para um quarto e ela ficar nua que não acontece nada. Irmão, larga de ser besta. A carne é a carne. Se você realmente ama a sua namorada, vai acontecer algo. E isso é normal que aconteça. É da carne, é do corpo. Mas o ideal é que você não vá. Não alimente sua carne. Não morra torturando a si mesmo. Larga de ser bobo. Está igual Sansão. Nazireu de Deus. Não podia tomar vinho, nem nada vindo da uva. Mas a Bíblia fala que ele passava todo dia num campo de uva para chegar do outro lado. As uvas lá, aqueles cachos. A uva é bem feia, né, irmãos? Bem feinha assim, quando ela está bem madura, e ela nem cheira, né? Ela não cheira. E aqueles cachinhos enroladinhos, até as folhas dela é diferenciada, né? Imagina elas tudo penduradas e você passando embaixo delas. E você, de nascença, não poder comer nada que vem da uva ali, passando. Na plantação de uva, todo dia. Que bobeira é essa, irmãos? Nós somos assim. Nós ficamos de brincadeira com o corpo. A Bíblia fala que o pecado foi encerrado no corpo, foi preso aí. Não tem como. E que nós vamos receber um novo corpo regenerado. Então, se o seu corpo tem debilidade, se você é uma pessoa que é um ex-fumante, um ex-viciado em alguma droga, se você roubava, se você tem algum problema com a sexualidade, não alimente a sua debilidade. Aquilo está no seu corpo. É uma debilidade do corpo. Entenda. Cuide do seu corpo. Cuide. Quando a Bíblia fala, cuide do templo do Espírito Santo, para que você entenda as suas fraquezas. Não queira ser mais forte. Você é fraco? É fraco. Paulo falava, eu tenho um espinho na carne que me atormenta. Mas quando eu sou fraco, aí eu sou? Por quê? Porque ele permitia que o Espírito Santo cuidasse do coração dele. Ele não ia morrer de depressão porque ele não podia fazer sexo com uma pessoa que ele não podia fazer. Ele não ia morrer de depressão porque ele queria beijar na boca de uma pessoa que ele não podia beijar. Ele não ia morrer de depressão porque ele queria uma coisa que ele não podia pagar. Porque pessoas morrem de depressão porque tem alguém que tem uma situação financeira melhor do que ela. Ou está num cargo melhor do que ela. Ou tem um casamento e ela não. Ou tem filhos e ela não. Nós precisamos saber qual é o nosso lugar. E o que Deus quer de nós. E que tudo coopera para o bem daqueles que estão debaixo do propósito do Senhor Jesus. Amém? Não fique depressivo, não fique chateado. O Senhor tem o melhor para você. E Ele sabe das suas debilidades. E Ele vai cuidar de cada uma delas. Amém? Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. De que ele está falando? Ele está falando que existe você, a carne e o Espírito. Que os dois ficam em conflito entre um e o outro. Você não consegue fazer. Às vezes você quer fazer o certo, mas a carne te puxa para o errado. Quem você alimentar vai te convencer do que você deve ou não fazer. Os irmãos estão entendendo? Versículo
continua no mesmo capítulo, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quando Jesus está falando para Nicodemos, olha, aquele que é nascido de Deus, nascido do Espírito é Espírito, e que o vento ele sopra para onde quer. E você não sabe para onde esse vento vai te levar. Ele está falando do Espírito Santo. Você é conduzido por Deus através do Espírito Santo. Ele vai te conduzir. Tenha fé nisso, creia. Porque às vezes nós olhamos para o nosso corpo, vemos as debilidades do nosso corpo, o pecado muito forte, um gigante, grandão. E aí você pensa, eu não consigo. Eu não sou igual o pastor Paulo. Eu não sou igual a pastora Ana Paula. Ela não tem problema, eu tenho. Irmãos, vocês não sabem de nada. Todo mundo tem carne. Todo mundo tem pecado para vencer. Tem gigante para derrotar. Todos nós temos. O nosso maior inimigo é os nossos desejos. É a nossa própria carne. Você sabia que nós somos tentados pelos nossos desejos? Ai, o diabo é terrível, irmãos. O diabo, ele alimenta o seu desejo. O desejo está em você. A vontade de fazer está em você. O Satanás, ele só fala, o que tem? Pega. Ele só dá uma sugestão. Ei, psst, ó. Você, cheio de desejo, só faz assim. Eita. Tinha nem visto. Ainda bem que eu virei agora. Aí você fica pensando, eu pego ou não pego? Vou ou não vou? Faço ou não faço? A guerra. O Espírito Santo fala, Você já viram aqueles filmes que tem uma bomba que vai explodir e fica tudo vermelho, fica uma buzina? É o Espírito Santo dentro de você. E você fica... Vou fazer... Não faz. E você fica em conflito. Nem dorme de noite, querendo pecar. Eu fico lembrando do filho de Davi. Esqueci o nome dele. Querendo pecar com a irmã dele. Ele teve febre. Aminon. Ele teve febre de vontade de pecar. E a menina foi lá dar comida na boca dele. Irmãos do céu. É isso. Não alimente a sua carne. Não faça isso. A palavra fala que renovai-vos a vossa mente. Quando nós nos alimentamos de Cristo, que é o pão que desceu do céu, e bebemos da água, nós mudamos o nosso alimento terreno para espiritual, deixamos de ficar alimentando o nosso corpo, os desejos do nosso corpo, para alimentarmos o nosso espírito com relacionamento com Deus. Nós fortalecemos o espírito em nós. E aí, passamos dias sem comer. Muitos cristãos têm morrido de inanição espiritual, porque não lê a palavra, não ora, não tem tempo de qualidade com Deus, não é direcionado pelo Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, vive pelo Espírito. E é conduzido pelo vento do Espírito Santo. E ele não vai te falar, olha, eu vou te levar ali, vai dar tudo certo, sabe, não vai ter problema. Não. Você não sabe para onde ele vai, você precisa de fé. Porque os que se aproximam de Deus precisam acreditar que ele existe.
e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aí nós estamos vivendo na terra como ímpios. Falar, pastora, você está me xingando de ímpio. Não, irmãos, como ímpios, nós somos salvos, somos filhos de Deus e queremos ser como os ímpios. Queremos estar dançando nas festas pagãs deles. Queremos vestir as roupas horríveis que eles vestem, depravadas. Queremos ter os relacionamentos depravados que eles têm. Que conversa, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós não nos comportamos como os ímpios. Somos regenerados, salvos, remidos e vivemos pelo Espírito Santo. Aqui nós falamos agora que nós aprendemos um idioma quando nascemos de novo, quando nascemos da carne. Quando você se converte, você aprende o idioma. Aqui, ó, na palavra de Deus. A sua linguagem vai mudar. A sua forma de falar vai mudar. O entendimento, o significado e o conceito das palavras vão mudar. Amor para você vai mudar. Submissão para você vai mudar. A autoridade vai mudar. Obediência vai mudar. Tudo vai mudar. Aprenda o idioma de Deus, o idioma do céu, o que Deus tem para você. E viva de acordo com a linguagem de Deus na sua vida. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ele fala como um ser espiritual. Ele não vive da carne, nem fala pela carne. Quando você vê um crente agindo na carne, falando coisas da carne, você fica... Porque pela boca você sabe o que tem no coração. E a Bíblia fala, enchei-vos da palavra de Deus. Escreve nos umbrais, coloca no seu coração, na sua testa, onde você puder. Medita nesse livro, de noite, de noite. Porque o que tiver na sua boca é o que está no seu coração. Ah, falei sem querer, porque eu estava com raiva. Não, você falou o que estava dentro do seu coração. No momento de pressão é quando a gente não controla e fala o que tem dentro. Se você falou, é porque você é o que você disse. Pense sobre isso. Pense sobre isso. O certo e o errado de uma sociedade do céu. Como seria, irmãos? Como que um cristão se veste? Como que um cristão se comporta? Né? Eu disse que a Bela não gosta de roupa. Aí eu falo, Bela, tem que pôr roupa, minha filha. Tem que pôr roupa. Ah, não tem ninguém em casa. Posso sair e ficar sem roupa? Irmãos, a gente é de Deus. Quando a pessoa olha para você, ela consegue perceber que você é de Deus. Para você reconhecer um policial no meio da multidão, ele tem que estar como? E se ele não tiver de farda, você sabe que ele é policial? Eu queria, irmãos, que a pessoa olhasse para você na multidão e reconhecesse que você é filho de Deus. Visse que você não é qualquer um. Os irmãos entendem isso? Quando a pessoa chegar perto de você e ouvir você falando, olhar as suas roupas, ela vai identificar qual é a sua nacionalidade. Que ela ouviu o seu sotaque, ela vai saber de onde você é. Você é filho de quem? Por que você fala assim? Por que você se veste diferente? A pessoa vai saber. Agora nós queremos parecer o mundo, temos vergonha da palavra. Nós não podemos, irmãos, nos misturar, não. Desde sempre, a Bíblia nos ensina a não nos misturar com os filhos da terra. Nós somos do céu. Som.
Pronto. Melhorou? É o outro está funcionando também? Uhum. E o Senhor, Ele tem me incomodado a respeito do novo nascimento, porque muitos cristãos, eles não agem como filhos de Deus, irmãos. Eles não se comportam como filhos de Deus. Não têm se preocupado com o novo nascimento. Não se preocupa. Acha que pode viver de qualquer jeito. Isso até atrapalha a gente quando está evangelizando. Porque a pessoa que se preocupa, ela é tida como chata, né? Como careta, como não sei, como fanático. Não, é fanático, é não sei o quê. Não é isso, irmãos. As pessoas, elas têm que identificar Deus através do seu comportamento, da sua fala, da forma como você se veste. Ah, mas isso é julgar. Irmãos, que conversa. Isso é hipocrisia. Se você vê uma pessoa pelada no meio da rua, você não vai chegar perto dela com os seus filhos, vai? Se tiver um homem pelado e você tiver com a sua filha ou com o seu filho, você vai lá conversar com ele? Que conversa. É claro que não. Se tiver uma pessoa suja, descabelada, falando, gritando, tendo uma atitude estranha, você vai lá com alguém que você quer proteger? Não vai, irmãos. Não é questão de julgar, é questão de avaliar mesmo, de perceber. Socialmente falando, existem condutas e regras que devem ser seguidas. Então, siga de acordo com a palavra. Se vista adequadamente, fale adequadamente, se comporte adequadamente. Aí a gente fica querendo ser o rebelde da igreja, né? O revolucionário. Isso não existe na Bíblia, irmãos. Nós somos pessoas que servimos a Deus e ao Espírito Santo, de acordo com as palavras que Jesus diz. Abra mão. Dê também a capa. Se comer carne constrange o seu irmão, pare de comer carne. É assim que a Bíblia nos ensina, é ou não é? E aí a gente gosta de ensinar os outros, mas não gosta de viver isso. Nos nossos relacionamentos, o socialmente falando certo e errado, tudo bem. Mas e nos relacionamentos, irmãos, em relação ao sexo? Por que os cristãos acham que pode namorar e ter relação sexual? Por quê? Aonde está escrito na Bíblia que um namorado pode ter sexo com a namorada? Me diz. Aí vem um engraçadinho e fala, mas a gente também não apedreja quem trai o marido. Irmãos, para com isso. Nós sabemos que o sexo é preservado para o casamento, porque você faz uma aliança de sangue com a pessoa com o relacionamento sexual. Por que você acha que você pode ter relação sexual quando está namorando? Não pode. Não pode. Você precisa estar debaixo de uma aliança, de um casamento. E se você tem relação sexual, você precisa casar. Por que você acha que quando você é casado, você pode ter relação sexual com outra pessoa que não seja o seu cônjuge? Nem os ímpios aceitam um negócio desse. Por que os crentes fazem? Irmãos, a palavra do Senhor não aceita relações com crianças, com gente morta. Não aceita.
dos filhos da a mandamento, dando a vida dele por ela. E que a mulher esteja debaixo da mesma missão que ele. Debaixo da mesma missão. Submissa ao chamado dele. Amém? Não por cima, não à frente, não empoderada, não com os mesmos direitos. Irmãos, que conversa, isso é coisa do mundo. Quando a mulher é amada e protegida, ela não precisa de mais nada. Só disso. Amada e protegida, não precisa de mais nada. É suficiente, o resto é naturalmente. Ele acontece, segue o fluxo normal. E as pessoas inventam um monte de conversa para destruir a família, para separar os lares, para mudar as funções. Os filhos ficam perdidos, eles não sentem segurança nos pais, os pais são inconstantes, são criança, não conseguem assumir o seu papel, nem de homem, nem de mulher, nem de pai, nem de mãe, nem de protetor. A mulher que deveria ser sábia fica concorrendo com os filhos, querendo ser melhor que o marido. Que conversa, irmãos. Bagunça tudo. Nós que somos nascidos do Espírito, vivemos pela palavra de Deus em tudo. Você não vai separar o que te agrada e viver só o que te agrada. Você vai viver a palavra toda, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Aí, não, eu estava conversando com uma amiga minha no WhatsApp, ela disse, não, porque o livro de João tem que ser arrancado da Bíblia, ele não presta. A gente vai seguir só os outros. Falei, claro, João escreveu Apocalipse, que fala que aquele que mudar essa palavra vai para o inferno. Tá certo, tem que tirar mesmo. Porque ele escreveu um negócio desse, aí já deu errado, já. Não é não? Está em João isso. E lá em 2 João está escrito que aquele que muda a palavra e que tira Cristo da palavra, você não pode falar com a pessoa e nem recebê-la em casa. Tira João mesmo, porque deu errado aí. Irmãos, nós temos que entender que nós somos de Deus. E o único jeito de nos achegarmos a Ele é através de Jesus Cristo, que fez o caminho de volta para nos tornarmos filhos espirituais, pessoas voltadas para o Senhor. E nesse caminho de regeneração, de troca de reino, né? Saímos do reino das trevas e fomos para o reino da luz. Deixamos de ser governados por Satanás, para irmos para o inferno, para estarmos com Cristo. Mudamos de reino, mudamos tudo. A cultura é do céu agora. É outra. Mudança de mentalidade, mudança de linguagem, mudança de comportamento. Tudo. Aí você quer ter uma família mundana? Você quer ter um relacionamento com o seu marido de mundo? Com os teus filhos? Não, irmãos. Nós estamos aqui para servirmos a Deus em tudo. Com tudo que somos, com tudo que temos, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que você foi chamado. Domingo passado, a bispa Cristiane falou sobre Pedro. Quem estava aqui? Ela falou sobre Pedro. Pedro, pescador. Filho de pescador. Foi chamado por Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ah, mas você fala como um deles. Eu não. Eu não falo, não. Eu falo, não. Eu não. Negou Jesus 3 vezes. E aí Jesus volta, vai para a praia, faz lá uma comidinha. Nossa, eu ia dar muito certo com Jesus. Faz uma comidinha e fala, Pedro, tu me amas?
Pedro já sabia do que se tratava. Porque Pedro, irmãos, voltou a pescar. Pedro, quando Jesus morreu, ele voltou para as velhas práticas que ele tinha. Sabe o que acontece? Uma pessoa que viveu com Cristo 3 anos, viu todos os milagres de perto, estava no monte da transfiguração, viu Moisés, Elias, viu Jesus ressuscitar uma criança, viu Lázaro sair do túmulo, pelo amor de Deus, andou sobre as águas no meio de uma tempestade, foi pescar. Quer saber? Vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Vou viver a minha vida. Quero saber de ninguém pegando meu pé. Neguei Jesus mesmo. Tô nem aí, eu sou assim mesmo. Tenho Deus no meu coração, ó. Tudo bem. Não estou matando, não estou roubando, não estou bebendo, não estou me prostituindo. Vou pescar meus peixes, ganhar meu dinheiro. Do jeito que eu preciso ganhar. Porque eu vou viver como sou casado, tenho uma sogra. É o que a Bíblia fala. Irmãos, o que você está fazendo da sua vida? Me diz. A bispa estava aqui linda, pregando, todo mundo chorando, aceitando, né? Bênção. Mas de lá para cá, você mudou o que na sua vida? Voltou a pescar, irmãos? Peixe. A palavra é: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? De verdade? Ah, Senhor, você sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Está pescando por quê? Está fazendo isso de novo por quê? Por quê? Eu não te chamei para ser pescador de homens. Está fazendo o que da sua vida? Está usando a sua boca para quê? Usando a sua força, a sua vida, a sua juventude. Você está usando o seu corpo para quê? A sua mente. Aonde tem colocado tudo que eu te dei? Aonde? Tem usado toda a sua vida para buscar dinheiro, fama, reconhecimento das pessoas que não te fizeram nada? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. Não para estar cuidando da vida dele, da família dele. Ai, pastor, eu não vou cuidar da minha família? Irmãos, quem cuida da sua vida é Deus. Você cuida da sua família? Não cuida. Você não cuida de nada. Tudo que você faz dá certo, irmãos? Você tem o controle da criação dos seus filhos, por onde ele anda, o que ele faz, do coração dele, da sua esposa, do seu trabalho? Tem controle do gasto do seu dinheiro? Se você ficar doente, aquilo que você planejou já era. Você perde. Se o seu carro quebrar, se acontecer um imprevisto, como você vai resolver? Se você perder o emprego, se eu perder o emprego, eu perco minha vida. Porque a sua vida é quem, irmãos? A sua vida é o quê? É relacionamento? É o seu marido? É o seu filho? E se te faltar isso? O que vai ser da sua vida? A sua vida é Deus, irmãos. A sua vida é Cristo, é Jesus. O propósito da sua vida é apacentar as ovelhas de Deus. E o propósito de Deus é cuidar da sua vida. É cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, te prosperar, te abençoar, te proteger. Amém? Amém. Não inverta as coisas.
Quando a gente está lendo Mateus, ele fala: pode um homem acrescentar altura a si mesmo? Não vê a erva do campo, como Deus cuida, e os pássaros do céu, como Deus alimenta? Porque se preocupa com as coisas dessa vida. Cabe a cada dia o seu mal. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém? Não se preocupe, não andeis ansiosos do que há de fazer. A ansiedade é o medo de não conseguir atingir o objetivo, de não alcançar aquilo que precisa ser alcançado. A paz e a tranquilidade vem sabendo que isso não depende de você, depende de Deus. E se Deus não te der, é porque não é seu. E você vai ter paz nisso. Você não vai ser pior do que o vizinho, pior do que o primo, pior do que o irmão. Você está no centro da vontade de Deus, no seu lugar. Ah, mas eu vou ser o pior, irmãos. A Bíblia fala que o cego nasceu cego para que o reino dos céus fosse glorificado. O que este homem fez para merecer ser cego? Nada. Ele é cego para que eu cure ele de nascença. Ah, então quer dizer que a minha vida é pior do que a de fulano para que Deus seja manifestado? E isso é um propósito ruim? Nós estamos com a nossa mentalidade voltada para o mundo, querendo fama, sucesso do mundo. Nós temos que entender o coração de Deus e o projeto de Deus para cada um de nós. No que Deus planejou, o que Deus pensou, o que Deus quer para mim. Esse é o melhor lugar para você. Por isso que Jesus falou: Pedro, tu me amas, porque está no barco, pescando. Está fazendo o quê de sua vida, pelo amor de Deus? Eu te escolhi para ser o primeiro. A gente não valoriza as coisas que Deus dá, porque nós temos a mente pequena e não temos visão, não vemos o todo. A importância do que nós somos em Deus. No projeto maior de Deus, de salvação, de resgatar a humanidade para Ele. A gente não valoriza isso, porque somos individualistas, pensamos em nós, na nossa vida, se a gente vai casar ou não. Não estou dizendo que isso é ruim, não é. Casar é bom. Amém, né, irmãos? Como calado assim. É bom, irmãos, é bom sim. Ser solteiro é bom, ser casado é bom. Para tudo tem seus desafios, né? Não é verdade? É. Você pode escolher o bom que você quer. Ser solteiro ou ser casado. Escolhe o seu bom. Para tudo tem um preço. As coisas não são assim, de qualquer jeito. E o Senhor hoje, Ele está te chamando para cumprir o propósito dEle. As palavras ultimamente têm sido muito para acordar a nossa igreja. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui em cima. A palavra do Senhor tem sido para que nós entendamos quem somos. Pergunte ao seu irmão: quem você é? Responde para ele: sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Saiba a sua identidade. Mas quando nós pensamos em filho, nós pensamos no céu. Sabe o que a Bela falou para mim? Mãe, no céu vai ter piscina? Ela estava na piscina. Mãe, vai ter piscina no céu? Falei... É a mesma coisa que pensar: vai ter chocolate no inferno verdura, né? No céu chocolate, no inferno verdura. É a mesma coisa. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Deus, Ele tem prazer de agradar os filhos. Você ama seu filho? Você é feliz quando ele é feliz? Deus não é humano. Deus não é falho. Imagina o coração de Deus e a alegria de Deus quando você está feliz. É muito maior e muito mais intensa do que nós podemos imaginar. Deus não é humano.
E Ele ama os seus filhos muito além do que nós somos capazes de amar os nossos. De querer que eles sejam felizes. Agora eu te pergunto. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Você é filho de Deus. Você é espírito, nascido do Espírito, guiado pelo vento do Espírito, transformado pela cruz de Cristo, regenerado, livre de toda a amarra do diabo, do pecado deste mundo. Viva livre. Jesus fala que nós faríamos muito mais que Ele, mas nós estamos presos à escravidão do mundo em nossas emoções, por falta de perdão, porque olhamos para as atitudes das pessoas, porque invejamos o pecado dela. E você acha que é ser livre? Ser preso ao pecado? Ser livre é dizer não. Não. Eu escolho Deus. Eu amo Jesus. Eu vou apacentar as ovelhas dele. Eu fui tirado das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Eu sou pescador de homens. A minha vida é luz. Não se coloca a luz embaixo da cama, mas no lugar acima, aonde ela possa ser vista. Você é luz. Resplandeça a luz que está em você. Não fique presa às coisas do mundo dessa terra. Não ame o mundo, nem o que há no mundo. Feche seus olhos. Pai, nesta noite, o Senhor conhece o clamor do coração dos seus filhos, porque nós neste lugar éramos para ser pessoas regeneradas, transformadas, nascidas do Espírito, mas estamos deixando que o corpo, que a carne, as concupiscências da carne nos domine, que este mundo onde habita tanta maldade entra no nosso coração e na nossa mente, nos controle com as riquezas deste mundo, com os desejos, com a fama, o reconhecimento. Tire de nós, Senhor, todo mundo, que nós venhamos aqui, ó Deus, amar as coisas do céu, desejar, Senhor, ser totalmente Deus, livre, Senhor, de todo pecado, de toda prisão, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé e que você fizesse a sua oração pessoal com Deus e fizesse agora, entregasse. Imagina, Israel fazia um altar e colocava nesse altar uma oferta de agradecimento a Deus quando vencia as guerras. Faça esse altar. Feche seus olhos e pense, Senhor, o altar é o meu coração. O altar é o meu coração, ó Deus. Vou colocar neste altar tudo o que eu tenho de melhor em oferta, em agradecimento, e que possa chegar diante do Senhor com um aroma suave. A minha vida, assim como Abraão ia dar o seu melhor, que era teu filho, ó Deus. Eu estou agora neste altar que é o meu coração, lhe dando o meu melhor, ó Deus, e que o fogo do céu queime tudo aquilo que não te agrade, queime tudo aquilo que me separa do Senhor, que impede, Senhor, de eu ser pescador de homem, que está me prendendo, ó Deus, nessa terra. Aceite, ó Deus, toda a oferta em nome de Jesus. Faça a sua oração.
existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Meu ser, e no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amor, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faz, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amor, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver
Aplauda o Senhor bem forte. Bem forte. Escute, só um pouquinho. Fica do jeito que você está. Palavra muito forte. Se você está aí ouvindo essa palavra, aqui presente, ou via internet, você precisa mudar de vida. A chamada é para você. Hoje, mais cedo, o Senhor falou assim para mim: remove os parasitas da minha igreja. Como eu vou fazer isso, amado? Só você conhece você. Só você conhece você. Larga de misturar o mundo com a sua vida. Você pertence a Deus. Quem diz amém? Procura desmisturar, amado. Faz tudo. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Principalmente aqueles que trazem o recurso financeiro para suas casas. Desmisture. Procure santificar. O Senhor não quer parasita no meio do seu povo. Parasita é aquele que não faz nada, só reclama, não investe nada, não investe um tempo de oração de joelho, não investe na leitura da palavra, não investe em servir o próximo. Sabe por que você está doente? Porque você não serve ao seu próximo. Serve. Tenha disposição para servir. E escute. Aqueles que estão separando a sua vida particular. Não, eu e Deus. Não, Senhor. Aonde tiver dois ou mais, o Senhor fala: estarei no meio de vós. E o Senhor preparou você para que você possa ser o corpo, a igreja. E você tem uma função na localidade onde você está plantada. Você precisa exercer essa função. Escute, amada. Essa semana nós cometemos uma gafe muito séria. Nós, entre família, eu, pastora Ana Paula, pastor Evandro, Samara, Isabela. Isabela fez um pedido. E nós, por estar muito cansados, não podemos atender na hora. Mas eu falei para o pastor Evandro e pastor Ana Paula: senta e pede perdão para Isabela. Pede perdão. Porque é preciso. Nós precisamos servir. Amém, amado? Deixa Deus falar com você. Deus está te chamando para servir na casa dele. Você é muito importante. Você é uma pessoa do reino dos céus. Então o que você fizer, o Senhor vai receber. Como que o Senhor recebe? Quando você serve alguém, quando você faz por alguém. Talvez você ouviu essa palavra e está com a vida um pouco fora da presença do Senhor. Hoje é um bom dia para você reconciliar. Talvez você entrou aqui já faz alguns dias. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Pastor, como que entrega? Eu te explico. Romanos 10, 9 e 10. Se com a minha boca eu confessar a Jesus como Senhor, serei salvo. Com a minha boca eu confesso na presença de todos, mas no meu coração eu creio para que eu possa ser redimido. Como que faz? Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja cancelado os vossos pecados e do céu venha refrigério, segundo o Cristo que já foi te anunciado. Quem diz amém? É simples, amado. Não precisa de muita coisa. É só isso. E quando você movimenta, você pertence ao reino dos céus. E a partir daí você fica com o coração aberto para que o Espírito Santo venha e te instrua todo o tempo da sua vida, para que você siga o propósito que Deus estabeleceu, não só para você, mas para toda a igreja dele. Quem diz amém? Levanta sua mão assim, fala assim: Senhor, hoje
coletivamente, nós declaramos: queremos que o nosso coração fique ligado ao seu, e o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, tem toda a autoridade para acessar o meu espírito e capacitar-me para me tornar homem e mulher de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus. Quem diz amém? Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Quero que você levante a mão só um pouquinho, por favor. Repita comigo: Senhor, neste momento, nós como igreja, como povo de Deus, pedimos por aqueles que neste momento estão enfermos. Senhor, coloca a tua mão e traz a saúde, a disposição, a alegria. Senhor, lembra das crianças de colo que estão sendo afetadas por essa gripe terrível. Senhor, coloca a tua mão e livra as famílias, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós e nos permita anunciar o teu evangelho com poder suficiente para que haja libertação, cura, transformação, em nome de Jesus. Quem diz amém? Acenda as luzes, por favor. Acenda as luzes. Cadê as crianças? Vem aqui para frente. Escute, amado. Sente um pouquinho que as crianças querem falar algo. Sobe daqui, ó. Daqui. Bem daqui. Fica aí. Fica virado para lá. Fica aí. Deixa eu falar mais. Fica assim. Escute, amado. Esses dias que eu estou em casa, você tem mais tempo para orar, para meditar. A nossa igreja é tremenda, é maravilhosa. Quem diz amém? O Senhor está chamando. Vira o negócio para cá, porque não vai dar para ir para ali. O Senhor está nos chamando para fazer algo novo. Como? Com coração íntegro. Tudo que você tocar, se você tocar com integridade, com o coração no Senhor, o Senhor vai te abençoar tremendamente. Quem diz amém? Pode crer, amado. A fé, ela vem, não é no momento que você sabe o que vai acontecer, é no momento que não sabe. Você já fez de tudo, não deu certo. De repente, quando você perde o controle, o Senhor vem e atua na sua vida. Amém, amado? Agora sejam íntegros, sejam nobres. Faz da forma conforme a palavra fala. Se você ama segundo a palavra. Se você tem um amigo, o seu amigo tem que ser segundo a palavra. Se você ama a sua família, seja conforme a palavra, não seja conforme o mundo. Porque o mundo está misturando as coisas, está fazendo com que nós venhamos a perder aquilo que Deus tem ministrado através dos profetas, através dos tempos, e nós não podemos perder isso. Quem diz amém? Quem começa? Graças a Deus, igreja. Hoje nós três queremos falar o que a gente aprendeu na salinha de hoje. Jesus é maravilhoso, é o nosso Salvador. Jesus é o maravilhoso, é o melhor do mundo. Ele é o nosso Salvador. Jesus, ele é bom, veio se sacrificar por nós. O que eu acho de Jesus, que ele é o nosso Pai, nosso Salvador, nosso protetor, que ama a todos nós, o Senhor Salvador, Filho do Espírito Santo, grandioso e uma das pessoas que guarda a porta dos céus. Ele, Deus. Peraí. Aqui. Levanta a mão para cá. Faz assim. Fala comigo, Senhor.
essas crianças dependem do teu Espírito. Dê a nós, igreja, coração suficiente para gerar um ambiente onde essas crianças tenham liberdade no teu amor e na tua graça. Quem diz amém? Pode descer, meninos. Isso. Escute. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo que foi ministrado, pelo que foi falado. Eu estou percebendo que o Senhor tem feito algumas coisas no nosso meio mesmo. O que eu te peço é que essa semana você faça algo, entre num propósito. A pastora nem sabe, mas eu vou falar aqui para a igreja. Essa semana eu queria que você escolhesse parte da manhã ou parte da tarde e fizesse um jejum. O propósito do jejum é para que venha uma unidade para a nossa igreja local, para a igreja daí do Geisel e para a igreja do Parque do Sol. Quem diz amém? Eu preciso desta interação no jejum. E o jejum é, se você escolher a parte da manhã, você só vai tomar água. Para quem está grávida, ou para quem toma remédio, toma um suco. Você vai fazer o jejum pelo menos de 6 horas, ou na parte da manhã, ou à tarde. Amém, amado? E nós vamos, nessa semana, estar lendo a leitura do dia. Seja fiel na leitura do dia. Eu sei que, às vezes a gente levanta, deixa para ler mais tarde, a gente chega cansado, lê no outro dia. Procure ser fiel na leitura do dia, amém, amado? Que é uma forma de nós estarmos ligados num só propósito. O jejum é para que nós tenhamos condições de buscar no Senhor uma forma de unidade. Sermos uma só igreja na Paraíba, para a conquista de almas em nome de Jesus, amém? Amém? Levanta a mão só um pouquinho, fala: Senhor, conta comigo, porque essa é uma forma de amor, amém, amado? Agradeça a Deus pela vida dos irmãos, tá certo? Pastor, e eu que estou visitando? Se você estiver visitando e entrar nesse propósito, que o Senhor te abençoe poderosamente, amém, amado? E quando for no próximo domingo, a gente fecha aqui. Então quer dizer, essa semana toda, você vai estar na segunda, ou de manhã ou de tarde, jejuando. Quando for domingo, no próximo domingo a gente fecha esse jejum aqui, amém? Oi? Sim, a pastora está dizendo que terça-feira, que horas? Das 2 às 4 tem intercessão aqui na igreja. Você está convidado para vir, amém? Amém, amado? No sábado de manhã nós estamos tendo oração também. Se você tem condição, começa de 6 às 7 horas da manhã. Se você puder estar conosco, vai ser uma bênção. Quem diz amém? Fique de pé.